Em 1945, com a queda da Alemanha, um grupo de jovens soldados está preso no país vizinho e para conquistar o direito de voltar para casa, precisarão desarmar milhares de minas terrestres. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NoldHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Terra de Minas, de 2015, então preparem-se, é hora do recap! Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca passou a recrutar soldados alemães para desativar as minas terrestres que eles mesmos haviam instalado por toda a costa oeste do país. Ao ver um dos soldados carregando a bandeira da Dinamarca nos braços, o sargento Kroll fica furioso e começa a enchê-lo de porrada. Assim como todos os dinamarqueses, o homem odeia os alemães e não sente a menor compaixão por eles. Após esse episódio de violência gratuita, o sargento segue caminho rumo à sua próxima missão: comandar um grupo de jovens alemães que deverão limpar todas as minas da costa de Ringkøbing. O capitão Webb Jensen é o primeiro a recepcionar os soldados alemães e explica que existem mais de 2 milhões de minas terrestres espalhadas na costa oeste da Dinamarca. Se quisessem voltar para casa, os soldados alemães terão que desativar todas elas sem serem explodidos. Portanto, eles precisam treinar antes de fato iniciar sua missão de desativar as minas. Helmut é o primeiro a colocar sua vida em risco, mas felizmente ele consegue abrir a mina e desativá-la com certa facilidade. Em seguida é a vez de Wilhelm, que apesar de estar bastante assustado, consegue cumprir sua missão com sucesso. Ernest é o próximo e logo depois o seu irmão gêmeo. Todos até então conseguem sair ilesos, porém a tensão entre os soldados aumenta quando o primeiro deles acaba se explodindo acidentalmente enquanto tenta desativar uma bomba. Após o treinamento, um grupo de jovens é enviado para trabalhar com o sargento Kroll. Quando vê os rapazes, o jovem ordena que eles formem uma fila e se apresentem. Imediatamente os jovens descobrem que o seu superior é um grande carrasco. Com sua missão oficial, os soldados precisam desarmar 45 mil minas que estão enterradas naquela praia. Quando o local estiver completamente seguro e livre de bombas, os soldados poderão voltar para o seu país. Se conseguirem desarmar 6 minas por hora sem serem explodidos, em apenas 3 meses eles conseguirão completar seu objetivo e estarão livres. Para facilitar o trabalho dos jovens soldados, o sargento Kroll entrega a eles um mapa que indica exatamente onde está cada mina. Os rapazes rastejam pelo chão com um espeto de metal que usam para localizar as minas enterradas na areia. Quando encontram alguma bomba, os soldados precisam desenterrá-la e em seguida desativá-la. Assim eles passam a maior parte do dia até chegar o pôr do sol, que é quando os jovens se reúnem na casa de pesca para descansar. Ao final do dia, Wilhelm afirma que aquele lugar não é tão ruim quanto ele imaginava e pergunta o que os seus colegas farão quando voltarem para casa. O rapaz afirma que um amigo de seu pai prometeu que o contratará para ser mecânico em sua loja. Helmut tenta avisá-lo sobre a possibilidade de não retornar à Alemanha, mas Sebastian ordena que ele não se meta e diz que adoraria poder trabalhar como mecânico ao lado de Wilhelm no futuro. Desde que chegaram a Ringkøbing, os jovens estão sem se alimentar. Werner avista Elisabeth, a filha da fazendeira, enquanto a garota está brincando com uma boneca e percebe que ela está comendo um pedaço de pão. O rapaz então se aproxima da menina e pergunta o nome da boneca. Elisabeth conta que sua filha está com a perna machucada e Werner ajuda a enfaixá-la. Ele afirma que um bom soldado deve sempre estar pronto para ajudar. Nesse instante, a mãe da menina aparece e Werner aproveita para pegar o pedaço de pão sem que ela perceba. O rapaz se despede de Elisabeth e vai até o seu irmão gêmeo para que eles dividam o alimento. Antes de dormir, o sargento Kroll usa um pedaço de madeira para prender os soldados dentro do dormitório e evitar que eles fujam durante a noite. Dia após dia, eles continuam trabalhando duro para finalizar a coleta das bombas. Ludwig está faminto, pois não come há 48 horas e pede que Sebastian vá falar com o sargento. Mais tarde, o jovem vai até os aposentos de Kroll e revela que seus colegas estão fracos devido à falta de alimento. No entanto, Kroll afirma não se importar com o bem-estar deles e ordena que o rapaz vá dormir, pois não sabe quando a comida chegará. Naquela noite, Helmut está desesperado de fome e decide sair de fininho para procurar algo para comer. Na manhã seguinte, Ernest começa a passar mal e Werner pede que o sargento dê um descanso ao seu irmão. Kroll verifica que o rapaz está pálido e com febre, mas ainda assim ordena que ele volte ao trabalho. Então, Werner assume o lugar de seu irmão e começa a trabalhar dobrado para dar conta de cumprir a demanda dos dois. De repente, Wilhelm também começa a passar mal e coloca tudo para fora em cima de uma mina. Nesse instante, a bomba explode
explode e Sebastian corre para ajudar seu parceiro. Quando o encontra, o rapaz descobre que Wilhelm perdeu seus braços. O jovem começa a chorar, dizendo que quer ir para casa, e Sebastian pede a ajuda de seus colegas para tirá-lo da praia. Werner começa a gritar pedindo a ajuda do sargento e Carl aplica um sedativo no garoto. Em seguida, o coloca em um veículo para que ele seja levado à enfermaria. Horas depois, todos os soldados começam a passar mal e colocar tudo para fora. O sargento pergunta o que está acontecendo e Helmut assume a culpa por aquela situação. Ele conta que roubou ração da fazenda na noite anterior e por isso todos ficaram doentes. Ao ouvir isso, Carl pede que a fazendeiro o leve até o celeiro e descobre que haviam excrementos de rato misturados no meio da ração. Diante dessa situação, o sargento pede que Sebastian vá buscar água do mar e ordena que os soldados bebam aquilo para forçá-los a limpar o estômago colocando tudo para fora. Dessa forma, eles conseguem expelir os excrementos de rato que ingeriram. Em seguida, Carl permite que os soldados tomem uma ducha e vai descansar ao lado de Otto, seu cachorro. Antes de ir dormir, Sebastian constrói uma ferramenta e mostra ao sargento que com aquela invenção se torna mais fácil encontrar as minas enterradas. O rapaz então relembra que a praia precisa estar livre de minas nas próximas semanas, mas isso não acontecerá se os soldados morrerem de fome. Após ouvir o questionamento do garoto, Carl ordena que ele vá dormir e tranca a porta da casa de pesca, como de costume. Na manhã seguinte, ele pega seu veículo e vai até a cidade mais próxima para visitar Wilhelm. Porém, a enfermeira dá a ele uma notícia inesperada: o garoto não conseguiu se recuperar e morreu na noite anterior. Abalado com a notícia, o sargento decide levar comida para os soldados, que são surpreendidos positivamente ao descobrir que naquele dia terão um café da manhã decente. Sebastian prepara uma sopa de batatas e divide os pães entre todos os seus colegas. Quando Carl se aproxima, todos se levantam para recebê-lo e o homem revela que tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que Wilhelm está se recuperando e logo será enviado para casa. Ao ouvir isso, todos se sentem aliviados, exceto Sebastian, que já suspeita de que o sargento está mentindo. A má notícia é que naquela semana eles terão que desarmar 8 minas por hora para compensar o trabalho atrasado. Carl ordena que seus homens terminem de comer para iniciar o serviço. Com a nova invenção de Sebastian, os soldados detectam as minas numa velocidade muito maior e conseguem cumprir a meta. Durante o trabalho, os rapazes conversam sobre o que farão quando chegar à Alemanha e os gêmeos contam que juntarão muito dinheiro trabalhando como pedreiros na reconstrução de seu país. Naquele dia, Ludwig, que é responsável pela contagem das minas, revela ao sargento que ele e seus colegas conseguiram desarmar 60 bombas. Após o trabalho, os gêmeos brincam com um besouro no gramado e tentam encontrar um nome para ele. Os dois irmãos adoram todo tipo de animal e acreditam que todos os seres vivos merecem ser respeitados. Antes do pôr do sol, o sargento ordena que eles vão para a cama. Porém, no meio da noite, ele escuta um barulho vindo da casa de pesca e vai até lá para descobrir o que está acontecendo. Nessa hora, o homem descobre que o capitão Webb estava lá com seus soldados dinamarqueses com o objetivo de humilhar e subjugar os jovens alemães. Ao ver os rapazes em apuro, Carl decide interferir e ordena que os soldados os deixem em paz, pois ele precisa daqueles garotos para cumprir sua missão de limpar a praia. Sebastian ajuda Ludwig a se levantar e o sargento ordena que o rapaz vá se lavar, já que está coberto de excrementos. Antes que Abby vá embora, Carl questiona o motivo do capitão ir até lá para importunar sua equipe. O homem então revela que viu o sargento pegando comida para os jovens alemães, mas Carl afirma que pegou o suficiente apenas para ele e seu cão. Por fim, antes que Abby vá embora, o sargento pergunta se ele pode ajudar a conseguir homens experientes para trabalhar em sua unidade, e o capitão garante que recrutará novas pessoas. Quanto mais os soldados avançam em direção à praia, mais perigosas ficam as minas. Enquanto desarma uma bomba, Sebastian descobre que há minas duplas instaladas naquela área, uma por cima da outra. Nesse instante, ele grita para alertar seus colegas e todos param o trabalho. No entanto, Werner estava longe demais para ouvi-lo e Ernest tenta avisar seu irmão. Porém, quando Werner consegue escutá-lo, é tarde demais e o rapaz acaba se explodindo. Seu irmão gêmeo corre para tentar ajudá-lo, mas com a explosão o corpo de Werner já virou cinzas. Ludwig tenta acalmar seu amigo e Carl aparece logo em seguida. Quando se dá conta do que acabou de acontecer, o sargento pede que seus homens levem Ernest para a casa de pesca e aplica um sedativo para que o rapaz durma. Em seguida ordena que os soldados voltem ao trabalho, enquanto ele tenta consolar o garoto que acabou de perder seu irmão. Mesmo sedado, Ernest continua insistindo em ir procurar Werner e afirma que não consegue dormir antes de saber que ele está a salvo. O jovem afirma que se o sargento conhecesse o Werner de verdade, teria ajudado a
salvá-lo. Ao ouvir isso, Carl se emociona e fica ao lado de Ernest até o garoto cair no sono. Sebastian está muito abalado pela morte de seu amigo, então o sargento se senta ao lado dele e decide dizer a verdade a respeito de Wilhelm. Ele conta que mentiu sobre o garoto estar se recuperando e Sebastian afirma que já sabia que o jovem estava morto. Porém, segundo ele, o sargento fez o certo ao mentir, pois assim os soldados conseguiram continuar com a limpeza da praia, para que um dia, quem sabe, poderem voltar para casa. Antes de ir para a cama, Sebastian vai tomar um banho no mar, e naquela noite, diferente de todas as outras, Carl decide não trancar os jovens no dormitório. Nos dias consecutivos ao acidente, o sargento se aproxima cada vez mais dos garotos, e após o horário de trabalho, eles passam a se reunir para jogar bola juntos. Durante o jogo, 2 novos soldados alemães são enviados pelo Capitão Webb para trabalhar naquela unidade, e Ludwig os convida para participar da partida. Enquanto isso, Ernest caminha sozinho pela fazenda. Ao invés de jogar com seus colegas, o rapaz prefere caçar os mais diferentes tipos de animais, como fazia com seu irmão. Dessa vez, ele encontra um pequeno rato caminhando pela grama e decide levá-lo para o seu dormitório. Os soldados apostam corrida na parte segura da praia e Helmut é o vencedor. Após comemorar sua vitória, os jovens caminham de volta para a fazenda ao lado do sargento. Carl joga a bola para que Otto vá pegar e de repente todos escutam uma explosão. O cão havia encontrado uma mina e acabou morrendo após acidentalmente acionar a bomba. O sargento corre até seu cachorro e lamenta a morte dele. Carl está furioso, pois considerava Otto seu melhor amigo. O homem então decide castigar Ludwig, que era o soldado responsável por fazer a contagem das minas. Porém, Ludwig garante que contabilizou todas as minas corretamente. Segundo o mapa, haviam 1.200 minas enterradas e todas elas foram desativadas. Tomado pelo ódio, Carl joga a bola para longe e ordena que Ludwig pegue o objeto com a boca, sem usar as mãos. Em seguida, o obriga a latir como um cão. O sargento afirma que foi muito bom com aqueles alemães e eles se aproveitaram de sua generosidade. A partir de agora, eles terão que caminhar em fila sob cada centímetro da praia para se certificarem de que não há nenhuma mina perdida naquele local. Helmut se pronuncia e afirma que isso é muito pior do que atirar em suas cabeças, pois assim eles estarão um tempo inteiro com medo da morte. Ao ouvir isso, Carl começa a dar vários tapas no rosto do rapaz. Aparentemente, o homem voltou a ser o mesmo carrasco que era quando conheceu aqueles rapazes. Sob ordem do sargento, os soldados começam a marchar pelos campos limpos e arriscam sua própria vida para se certificar de que desativaram todas as bombas do local. Enquanto caminham, eles são seguidos por 2 soldados dinamarqueses armados, que têm ordens para atirar em qualquer um que tentar escapar. Após o trabalho, Helmut tenta convencer seus colegas a fugir, antes que todos acabem mortos. No entanto, Sebastian está decidido a ficar e terminar sua missão, assim eles poderão ir para casa em segurança. Ainda assim, Helmut prefere arriscar sua vida fugindo, do que continuar com aquela marcha da morte. No entanto, se ele fugir, seus colegas estarão em perigo, pois Carl pode culpá-los por permitir que isso aconteça. Sendo assim, antes que o rapaz pudesse deixar a casa de pesca, Sebastian ordena que seus colegas o amarrem. Helmut tenta resistir, mas quando percebe que não é capaz de sair à força, decide abrir mão de seu plano. Ernest observa toda a cena com seu semblante apático e com um rato em seu colo, preso em uma gaiola. Desde que seu irmão gêmeo morreu, o garoto não demonstra mais nenhuma emoção e até mesmo parou de se preocupar com a sua própria vida. Na manhã seguinte, a fazendeira aparece no dormitório dos soldados. Ela está desesperada por ajuda, pois sua filha está na praia, no meio do campo minado. Elizabeth foi até lá para brincar com sua boneca e nem imagina o perigo em que se meteu. Enquanto Sebastian cava à procura de minas para chegar até a garota, o sargento Carl aparece na casa de pesca e só encontra Ernest lá dentro. O homem suspeita que os outros garotos tenham fugido, mas Ernest informa que eles foram até a praia. Ao chegar lá, Carl percebe a situação e tenta acalmar a mãe da menina. Nesse instante, Ernest se levanta e caminha tranquilamente até a praia. Ele entra no campo minado e se aproxima de Elizabeth. Enquanto isso, Sebastian continua desarmando as minas cuidadosamente para liberar o caminho até eles. Durante a conversa, Ernest relembra o dia em que a garota conheceu Werner. O rapaz diz que faria qualquer coisa por seu irmão e afirma que tem sido muito difícil sem ele. Quando Sebastian finalmente consegue alcançá-los, ele pega Elizabeth e entrega a garota para sua mãe. Em seguida, chama seu amigo para sair daquele lugar, porém Ernest já desistiu de viver. O vazio dentro dele é tão grande que o rapaz apenas começa a caminhar sobre o campo minado até acionar uma bomba e ter o seu corpo desintegrado. Sebastian é quem mais sofreu com essa perda e o sargento se esforça para animá-lo, dizendo que muito em breve tudo aquilo vai acabar e ele irá para casa. Dias depois, alguns soldados estão à procura das últimas
últimas bombas, enquanto seus colegas reúnem as minas desativadas em um caminhão e compartilham seus planos para quando estiverem na Alemanha. Para eles, a liberdade estava mais próxima do que nunca, e os rapazes mal podem esperar para comer a comida de suas mães outra vez. No entanto, esse sonho é interrompido quando inesperadamente uma das minas é acionada e todas as outras explodem em seguida. Sebastian e os outros 3 soldados que estavam na praia correm para descobrir o que aconteceu, e o sargento aparece logo em seguida. De 14 jovens, apenas 4 sobreviveram para completar a missão. No dia seguinte, eles finalmente são colocados no caminhão que os levará para casa após limpar todas as 45 mil minas da praia. Logo depois, Carl é intimado para comparecer à sala do Capitão Webb. O homem informa que precisa de soldados experientes para desarmar as minas de Skalligen, mas o sargento informa que ainda tem muito trabalho a fazer naquela cidade. Porém, Webb afirma que não está se referindo a Carl, mas sim aos 4 jovens de seu batalhão que sobreviveram. Ao invés de mandá-los para casa, o capitão os enviou para uma nova missão. Segundo ele, todos os soldados alemães devem permanecer na Dinamarca até que todas as minas sejam desativadas. No entanto, Carl deseja manter a sua promessa de enviar seus soldados para casa e pede que Abby libere os garotos, caso contrário, eles acabarão morrendo. Ainda assim, o capitão está decidido a não voltar atrás com sua decisão e Carl decide agir por conta própria. Enquanto os rapazes são obrigados a procurar minas alemãs na praia de Skalligen, o sargento envia um caminhão para buscar os 4 jovens e levá-los para o seu país de origem. Quando chegam ao seu destino, eles são recebidos por Carl. O homem informa que o grupo está a 500 metros de distância da fronteira com a Alemanha e ordena que os jovens corram pela floresta. À medida que se aproxima de casa, Sebastian olha para trás. O jovem sabe que nunca mais verá o sargento, mas sente profunda gratidão por ele ter salvo sua vida. Galera, vocês acham que Carl será punido por ajudar os soldados alemães? O que você faria se estivesse no lugar desses jovens? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!